Olá, gente. Então, hoje vamos ver como é que a gente encontra autovalores e autovetores de uma matriz. Lembrando que um número real lambda, ele é autovalor da transformação linear, que na verdade é um operador linear, que é uma transformação linear de um espaço nele mesmo, se a gente consegue aplicar essa transformação em um vetor, e isso dá lambda vezes V, com Vzinho pertencente a V. Caso isso aconteça, V é um autovetor associado ao autovalor lambda. Certo? Então, nosso objetivo é encontrar quem são esses autovalores e autovetores de uma transformação linear. Só que a gente sabe que a toda transformação linear está associada a uma matriz. Então, encontrar autovalores e autovetores de uma transformação linear é equivalente a encontrar autovalores e autovetores de uma matriz. Então, se você tem a transformação linear, basta você encontrar a matriz dela e encontrar os autovetores e os autovalores nessa matriz, certo? Então, lembrando aqui que essa definição, ela faz sentido para operadores lineares, então V é igual a V aqui, e com isso o que eu ganho é que a matriz que sai dessa transformação é uma matriz quadrada, porque a dimensão desses dois espaços aqui são iguais. Então, vamos ver como é que a gente faz isso num exemplo. Então, exemplo, seja a matriz A dada por 4 menos 2 e 0, 4 menos 2 e 0, menos 1, 1 e 0, e 0, 1 e 2. A gente está querendo encontrar quem são os autovalores e os autovetores dessas matrizes, certo? Então, na verdade, o que eu estou querendo encontrar? Eu estou querendo encontrar os lambdas e os Vs, tais que, quando eu aplico a matriz A num vetorzinho coluna V, que vai ser um vetorzinho 3 por 1, isso vai me dar lambda vezes V, certo? Mas usando propriedades de matrizes, eu posso escrever essa igualdade aqui como A vezes V igual a lambda vezes a matriz identidade de ordem 3 vezes V. Para que eu estou fazendo isso? Eu estou fazendo uma manipulação algébrica porque o que eu quero é igualar esses termos a zero, ou seja, fazer A vezes V menos lambda I vezes V igual ao vetor nulo. E aí, o que eu faço? Utilizo propriedades de matrizes, né? E eu vou colocar com essa matriz V aqui em evidência. Ou seja, eu vou escrever essa igualdade como A menos lambda I vezes V igual a zero. Porque aqui, isso aqui vai fazer sentido agora, porque A é uma matriz 3 por 3. E é a matriz identidade de ordem 3, quando eu multiplico ela por um escalar lambda, continua sendo uma matriz de ordem 3, certo? Então, aqui o que eu estou fazendo é a subtração de duas matrizes 3 por 3. Quando eu estava apenas aqui em cima com isso aqui, ó, eu não conseguiria fazer essa subtração aqui. Então, eu utilizei essa manipulação algébrica de escrever lambda vezes V como lambda vezes a identidade vezes V, para eu poder usar aqui embaixo essa subtração de matrizes, certo? Então, na verdade, o que eu estou procurando são os lambdas e Vs que satisfazem essa igualdade, porque a matriz A é dada, tá ali, é essa matriz aqui, e é a matriz identidade de ordem 3, que a gente sabe que é a matriz que tem 1 na diagonal principal e 0 fora. Então, eu estou procurando lambda i's que satisfazem isso. O que eu tenho aqui? Se eu vamos escrever isso, vamos escrever essa igualdade de uma maneira expandida. Essa matriz aqui tá com um errinho, gente. Aqui é 2 positivo, tá? Vou consertar esse sinal. Então, vai ficar 4, 2, 0, menos 1, 1, 0 e 0, 1, 2, que é a matriz A, menos lambda vezes a matriz identidade, que
que é 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Isso que multiplica o vetor V, que eu estou procurando quem é. Então, o vetor de R3 é um vetor de coordenadas x, y, z, igual ao vetor nulo de R3, que é 0, 0, 0. Certo? Então, fazendo essa multiplicação, aqui a gente vai multiplicar todas as entradas por lambda e fazer A subtraído dessa matriz. Então, ops, deixa eu apagar aqui embaixo. Fazer A subtraído dessa matriz vai ficar o seguinte. Vai ficar 4 menos lambda na primeira entrada, aqui na entrada A11, 2 na segunda entrada e 0 na terceira, menos 1 aqui na entrada A21, na entrada A22 vai ser 1 menos lambda, e aqui 0, 0, 1 e 2 menos lambda. Então, eu tenho essa matriz multiplicada pela matriz x, y, z, que corresponde ao vetor de R3, dando 0, 0, 0. Se eu penso nisso aqui como um sistema, eu tenho um sistema homogêneo, tá igualado a zero, certo? Tá igualado a vetor nulo. Se eu substituo x, y, z por zero, eu tenho uma solução desse sistema. Mas eu quero outras soluções, porque as outras soluções vão me dar os autovalores e os autovetores dessa matriz. Uma matriz tem solução única se o determinante da matriz dos coeficientes é diferente de zero. Mas como eu quero que tenha mais soluções, porque se for só solução trivial, eu não acho o autovalor aqui. Eu preciso que o determinante da matriz dos coeficientes, e quem é a matriz dos coeficientes? É a matriz A menos lambda I. Eu preciso que o determinante dessa matriz seja igual a zero, para que eu tenha mais soluções desse sistema. Quando eu faço isso, deixa eu só apagar aqui embaixo, vamos calcular esse determinante e vamos ver o que a gente tem. Quando eu calculo o determinante dessa matriz, teremos, vamos calcular o determinante, vamos colocar ela no determinante, vai ficar 4 menos lambda, 2 e 0, menos 1, 1 menos lambda e 0, 0, 1 e 2 menos lambda. 2 menos lambda. Eu quero que esse determinante seja igual a zero para que a minha matriz, para que meu sistema associado a essa matriz tenha mais soluções. Então, calculando esse determinante, a gente vai ter esse produto da diagonal principal, né? Que vai ser 4 menos lambda, que multiplica 1 menos lambda, que multiplica 2 menos lambda. Vou ter 0 aqui, 0, 0, 0, aqui vai sair um termo. Vai sair mais 2, que multiplica 2 menos lambda. E eu preciso que isso seja igual a zero. Então, vamos fazer as contas desse polinômio, vamos calcular primeiro essa distributividade aqui. Então, calculando isso, eu vou ter 4 vezes 1, 4, menos 4 lambda, menos 5 lambda, menos lambda dá menos 5 lambda, mais lambda ao quadrado, que multiplica 2 menos lambda, e aplicando a distributividade aí, a gente vai ter mais 4 menos 2 lambda igual a zero. Então, agora, aplicando a distributividade aqui embaixo, nós vamos ter, vai ficar 8 menos 4 lambda, menos 10 lambda, mais 5 lambda ao quadrado, mais 2 lambda ao quadrado, menos lambda ao cubo, mais 4 menos 2 lambda igual a zero. Ajeitando aqui, somando termos de mesmo grau, a gente vai ter lambda ao quadrado, menos lambda ao cubo, desculpa, menos lambda ao cubo. Aqui vai ficar mais 7 lambda ao quadrado. Aqui, somando os termos em lambda, eu vou ter menos 16 lambda. Então, menos 16 lambda. Os termos independentes são 8 mais 4, mais 12, igual a zero. O que eu tenho aqui? O que eu tenho aqui, esse negócio, é um polinômio
em lambda. E esse polinômio ganha um nome especial. Ele é chamado de polinômio característico. Então, percebam, eu estou procurando autovalores dessa matriz. E esses autovalores são esses números lambda que satisfazem essa equação aqui em cima, certo? Quando eu fiz todo esse desenvolvimento, eu cheguei num polinômio. E esse polinômio está igualado a zero. Esse polinômio chamado polinômio característico, que é um polinômio em lambda, que são meus candidatos a autovalores, quando eu resolver esse polinômio, ou seja, quando eu achar as raízes desse polinômio, o que eu vou ter são os autovalores da matriz. Então, os autovalores da matriz são as raízes do polinômio característico. Do polinômio característico. Quando a gente resolve esse polinômio e fatora ele, ele vai ser fatorado da seguinte forma. Vai ser lambda menos 2 ao quadrado, que multiplica lambda menos 3 igual a zero. Então, isso significa que as raízes são lambda igual a 2, porque lambda igual a 2 zera esse termo e, portanto, zera esse produto. E lambda igual a 3 zera esse termo e, portanto, zera esse produto. Então, estes aqui são os autovalores da matriz que eu tenho, da minha transformação, certo? Agora, o que a gente precisa fazer? A gente precisa encontrar os autovetores associados a esses autovalores, lambda igual a 2 e lambda igual a 3. Então, para cada autovalor, eu tenho um autovetor. Então, você vai fazer dividir em casos. Primeiro, quando você tem lambda igual a 2, como é que a gente encontra este autovetor? Você sabe que um autovetor satisfaz essa equação aqui. A matriz A vezes o autovetor é lambda vezes o autovetor. Então, vamos copiar essa matriz A aqui. Copiando essa matriz, eita, meu Deus, que eu não consigo decorar ela. Eu preciso encontrar V tal que A vezes V é igual a lambda vezes V, e nesse caso, lambda é igual a 2, né? Então, vai ser 2 vezes V. Então, a matriz A é essa matriz aqui, copiei ela de lá, vezes o vetor V que eu tô procurando, que é um vetor x, y, z, precisa ser igual a 2 vezes o vetor V que eu tô procurando. A gente precisa resolver isso aqui agora. Quais são os vetores que satisfazem isso? Esses vetores serão os autovalores os autovetores associados ao autovalor 2. Então, quando a gente faz isso, transforma isso num sistema, ó, a gente vai ter 4 mais 2y, que é a multiplicação que sai aqui da primeira linha pela coluna aqui, pela matriz coluna, igual, 4x aqui, né? 4x mais 2y igual a 2x, certo? Porque é igual a 2 vezes esse x aqui. Depois, vou ter que menos x mais y é igual a 2y. E da multiplicação da terceira linha, eu vou ter que x mais 2z é igual a 2z. Certo? Então, dessa última equação aqui, ó, se eu passo 2z para o outro lado, eu já sei que x é igual a zero. Então, nos autovetores associados ao autovalor 2, eu já sei que a primeira coordenada é nula. Se eu substituo isso aqui na primeira equação, eu vou ter a mesma coisa, ó. Eu vou ter 4x, mas x é zero. Então, vai ficar 0 mais 2y igual a zero. Ou seja, y é igual a zero. A segunda equação, que é o que me resta, não me fala nada sobre z.
Ela não me dá informação nenhuma sobre Z. Então, de todo esse sistema aqui, não sai nenhuma informação sobre a variável Z. O que significa isso? Significa que a variável Z é uma variável livre. Então, eu não tenho restrição nenhuma sobre ela, ela pode variar livremente. Então, os autovetores associados ao alto valor lambda igual a 2 são da forma 0, 0 e Z, onde Z pertence a R. Agora, você pode escrever isso de uma outra forma. Ou são gerados pelo vetor 0, 0, 1. Todo o vetor da forma 0, 0, Z é um múltiplo do vetor 0, 0, 1. Então, você pode responder que esses autovetores são gerados pelo vetor 0, 0, 1. Então, ótimo. Para o alto valor lambda igual a 2, eu já sei quem são os autovetores associados a ele. São aqueles vetores que têm a primeira e a segunda coordenada nulas e a terceira coordenada livre. Agora, eu tenho um segundo alto valor. Lambda igual a 3 também é um alto valor, então eu preciso achar os autovetores associados a ele. Você vai fazer a mesma conta. Então, para lambda igual a 3, a gente precisa encontrar V's tais que A vezes V é igual a lambda vezes V. A matriz A, essa matriz aqui, então eu preciso que ela vezes um vetor V que eu estou buscando, quem é, seja igual a 3 vezes esse vetor V, x, y, v. Então, de novo, transforma isso aqui num sistema. Transformando isso num sistema, a gente vai ter que 4x mais 2y é igual a 3x, que menos x mais y é igual a 3y, e que y mais 2z é igual a 3z, certo? Então, aqui, ó, dessa última equação aqui, passando o 3z para o outro lado, eu já sei que y é igual a z, porque eu vou ficar com y é igual a 3z menos 2z, que é z, né? Então, eu já sei que y é igual a z. Agora, aqui da segunda, por exemplo, fazendo y igual a z, eu já sei que menos x mais z é igual a 3z. Então, eu tenho que menos x é igual a 2z e, portanto, x é igual a menos 2z. Já consegui colocar todo mundo em função de z. Eu não vou conseguir resolver isso utilizando aqui em cima. Aqui em cima, se eu usar essa equação, a gente vai encontrar a mesma relação. Então, o que que acontece? Eu sei que os autovetores associados ao alto valor lambda igual a 3 são da forma, então tá todo mundo em função de z, né? São da forma, o x é menos 2z, o y é z e o z é z, certo? Com z real. Então, todo vetor dessa forma é um autovetor associado ao alto valor lambda igual a 3. Então, recapitulando, gente, o que a gente precisa fazer para encontrar autovetores e autovalores de uma matriz. A primeira coisa que você vai fazer é encontrar quem é o polinômio característico. Como que você vai fazer isso? Você vai resolver essa equação aqui. O determinante da matriz A, que é a matriz da transformação, menos lambda vezes uma matriz identidade que tem a mesma ordem da matriz A. Essa matriz A sempre vai ser quadrada,
Porque você tem um operador linear, a dimensão do domínio é igual à dimensão do contradomínio, então essa matriz sempre vai ser quadrada. O determinante desta matriz aqui, que é a matriz A menos lambda vezes a matriz identidade, lembrando que esse lambda você tem que encontrar, então ele vai estar exibido na matriz. Você faz esse determinante igual a zero, então você faz esse cálculo. Quando você fizer isso, você vai ter um polinômio em lambda. Seu objetivo é encontrar as raízes desse polinômio, chamado polinômio característico da matriz. Quando você encontra as raízes desse polinômio, o que você encontrou são os autovalores dessa matriz. E aí, para cada autovalor, nós temos autovetores associados. Então, depois que você encontra os autovalores, seu objetivo é encontrar os autovetores. Como é que você vai fazer isso? Vem cá e coloca na equação de ser um autovalor e um autovetor. A matriz A vezes um vetor V, que você tem que descobrir quem é, tem que ser igual ao autovalor vezes esse mesmo V. Então, você vai fazer isso para cada autovalor. Quando você faz isso, você encontra um sistema e encontra quem são esses vetores, encontra quem são x, y e z. Não precisa encontrar uma solução única para esse sistema, você pode encontrar um em função do outro, não tem problema. E aí, você encontra quem são os vetores que satisfazem essa relação e esses vetores são os autovetores associados a este autovalor. Para esse nosso caso, a matriz tinha mais de um autovalor, ela tinha 2 autovalores, então você vai ter que fazer de novo isso. Colocar de novo na equação, na condição de ser um autovalor e um autovetor, e encontrar quem são esses autovetores V's associados ao autovalor, certo? E com isso, a gente termina o que a gente quer, a gente termina inclusive a matéria, que é isso que a gente precisa. Então, vamos fazer um exemplinho menor aqui, de novo, só pra gente fixar as ideias. Então, vamos considerar essa matriz aqui. Considera a matriz A igual a menos 3, 4, menos 1 e 2. Eu quero saber quem são os autovalores e os autovetores dessa matriz. Primeira coisa, a gente tem que encontrar o polinômio característico. Então, a gente tem que calcular o determinante da matriz A menos lambda vezes a matriz identidade, que tem a mesma ordem de A. Então, perceba que A é uma matriz quadrada de ordem 2. A matriz identidade vai ser a matriz de ordem 2. E fazer isso igual a zero. Então, o que é essa matriz A menos lambda aí? Vai ser a matriz menos 3, 4, menos 1 e 2... menos lambda vezes a matriz identidade, vai ficar lambda, 0, 0, lambda, certo? Porque eu tenho 1 na diagonal principal. E eu preciso que o determinante desse negócio seja 0. Mas antes, vamos calcular quem é essa matriz. Essa matriz é a matriz menos 3 menos lambda, 4, menos 1 e 2 menos lambda. Então, fazendo o determinante dessa matriz igual a 0, o que vai ser o determinante dessa matriz? Essa matriz é uma matriz 2 por 2, né? Fácil da gente calcular determinante. O determinante é o produto da diagonal principal menos a diagonal secundária. Então, vai ficar menos 3 menos lambda, que multiplica 2 menos lambda, mais 4, porque a diagonal secundária é o produto da menos 4, né? Igual a 0. Então, aplicando a distributividade, a gente vai ter menos 6, mais 3 lambda, menos 2 lambda, mais lambda ao quadrado, mais 4 igual a 0. Então, somando termos de mesmo grau, a gente vai ficar com lambda ao quadrado, mais lambda, menos 2 igual a 0. Certo? Preciso encontrar quem são as raízes. Esse aqui é meu polinômio característico. Para achar os autovalores, eu preciso encontrar as raízes desse polinômio. Os autovalores são as raízes do polinômio característico. Então, a gente resolve essa equação. Se eu tenho lambda ao quadrado mais lambda menos 2 igual a 0, utilizando a fórmula de Bhaskara, porque lambda é igual a menos b
mais ou menos a raiz de b ao quadrado menos 4ac, dividido por 2a. Então, daqui sai, deixa eu só resolver isso aqui, isso vai ser menos 1, mais ou menos a raiz, ali vai dar mais 8 mais 1, 9, que é 3, né? Raiz de 9 é 3, dividido por 2, então daqui sai que lambda 1 é menos 1 menos 3, que é menos 4, sobre 2, que dá menos 2. E lambda 2 é menos 1 mais 3, que dá 2, dividido por 2, 1. Então, isso significa que seus autovalores são lambda 1 igual a menos 2 e lambda 2 igual a 1. Agora, eu preciso achar os autovetores associados a cada autovalor. Então, vamos lá. Para lambda 1, primeiro autovalor, para lambda 1 igual a menos 2, você precisa encontrar V tal que A vezes V é lambda V. Então, vai ser menos 2 vezes V. Sua matriz A é a matriz menos 3, 4, menos 1, 2. Então, eu preciso que a matriz menos 3, 4, menos 1, 2, vezes V, e V, nesse caso, precisa ser um vetor de R2 para que essa conta faça sentido. Então, vezes o vetor V precisa ser menos 2 vezes o vetor V, o mesmo vetor V, certo? Então, transformando isso aqui num sistema, nós vamos ter que menos 3x mais 4y precisa ser igual a menos 2x e que menos x mais 2y precisa ser igual a menos 2y. Então, daqui de baixo, a gente encontra que menos x é igual a menos 4y, logo, x é igual a 4y. Vamos ver se sai alguma coisa daqui de cima. Substituindo x por 4y, eu vou ficar com nada, né? Vou encontrar nada. Porque vai ficar menos 12y mais 4x é igual a menos 8... Ops, aqui é y. Menos 8y, encontrei que 0 é igual a 0. Ok, não encontrei nada de novo. Então, os meus vetores associados a esse autovalor menos 2 são vetores tais que a primeira coordenada é 4 vezes a segunda. Então, os autovetores associados ao autovalor lambda igual a menos 2 são da forma y e 4y, ops, não, 4y e y, desculpa, porque x é 4y, né? 4y e y com y um número real. Então, todo vetor que tiver essa cara é um autovetor associado a lambda igual a 2. Agora, a gente precisa fazer a mesma coisa para o outro autovalor. O outro autovalor é lambda 2 igual a 1. Então, você precisa que A vezes V seja igual a 1 vezes V, que é o próprio V, né? A matriz A é a matriz menos 3, 4, menos 1 e 2, vezes o V que eu estou procurando, precisa ser igual ao próprio V, x, y. Transformando isso aqui num sistema, eu tenho que menos 3x mais 4y é igual a x, e menos x mais 2y é igual a y. Então, dessa equação aqui de baixo, sai que menos x é igual a menos y, logo x igual a y. E da equação de cima sai a mesmíssima coisa. Certo? Então, os autovetores associados ao autovalor lambda igual a 1 são
são os vetores da forma x e x com x, um número real.